Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Estamos aqui no Sindipetro Bahia, no nosso programa Cara a Cara, hoje recebendo Fátima Frois e Ângela Andréa. Fátima está organizando a Assembleia Mundial de Mulheres no Fórum Social Mundial, junto com Ângela, que também é presidenta da UBM, União Brasileira de Mulheres, e a gente está aqui para incentivar e divulgar a participação do maior número de pessoas possíveis nessa construção democrática de diálogo e debate sobre novas formas de construir e manter a nossa democracia, no momento em que temos que fazer vários enfrentamentos e precisamos construir um modelo diferente social frente às novas propostas neoliberalistas. Vou pedir para a gente lembrar um pouco das lutas que as mulheres vêm travando desde os quilombos brasileiros, né, com Dandara e outras mulheres que fizeram enfrentamento e participaram das questões, até Nízia Floresta, né, que será homenageada pelo coletivo de mulheres petroleiras no nosso encontro em abril, que foi uma pioneira nas questões de questionamento do papel da mulher e do trabalho da mulher, e até a nossa construção do direito ao voto, né? Foram muito tempos de lutas e pelo direito a usar o nosso corpo, a liberdade ao trabalho e o reconhecimento do nosso papel diante da sociedade e questionar e construir a nossa representação política. Eu queria passar a palavra para Fátima, para ela falar um pouco sobre o fórum, que é um momento ímpar que a gente tem que estar participando e atuando nessa construção. Boa noite. É um momento exclusivo para as mulheres da Assembleia Mundial das Mulheres, e essa construção assim, tem tido uma resposta bastante importante, bastante significativa das mulheres do Brasil, das mulheres da Bahia. No 8 de março, agora na marcha do 8 de março, a gente consolida essa mobilização. Então, eu esqueci até de me apresentar. Eu sou da Rede Mulher e Mídia. De 13 a 17, né, o Fórum Social Mundial, que já tem 17 anos de estrada e que cada vez mais vem ganhando força dentro da participação dos movimentos sociais. Então, hoje o nosso tema aqui será esse, e nós teremos o maior prazer em poder travar também o debate acerca da questão feministas e das lutas que as mulheres vêm travando através desses longos anos, né, contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia. Gente, eu queria dizer que a gente está homenageando as mulheres de luta. A gente pediu, nessa programação do 8 de março, que as mulheres escrevessem as suas histórias, e nós vamos estar distribuindo o folder com histórias de mulheres da nossa base, né, do seu dia a dia, das lutas cotidianas e das grandes lutas, porque a gente passa por várias batalhas e vai construindo uma sociedade diferente do que vem sendo proposta. Para os participantes, então, nós estamos oferecendo um brinde, que é essa lancheira, que tem uma construção assim, ideológica, porque vocês estão vendo aqui Mulheres de Luta, e tem um exemplo de várias mulheres que batalharam por várias conquistas nossas. Tem Carolina de Jesus, tem Chiquinha Gonzaga, Maria Quitéria, Dandara, Tarsila do Amaral, Nízia Floresta, né, entre Berta Lutz, entre outras, porque se a gente for listar, apesar da nossa história não disponibilizar todos esses nomes, né, contar a história que não prioriza o papel da mulher nessa construção, a gente tem alguns nomes muito positivos e que nos ajudaram durante o tempo. Tenho que falar também que nós temos o coletivo das Mulheres Petroleiras Nacional e também temos o coletivo das Mulheres Petroleiras Regional Bahia. Estamos há um tempo nessa luta e temos conseguido, dentro dessas discussões, desses espaços que vêm sendo conquistados com as cotas, construir os nossos direitos, né? Direito à licença maternidade, direito à divisão sexual do trabalho, direito a uma remuneração mais digna
e a um espaço. E dentro desses direitos, eu queria dizer que privatizar faz mal. Então, falando do direito das mulheres, eu acho que um ponto extremamente importante é lembrar que as mulheres brasileiras começaram a votar em 1932. Essa questão do voto é muito significativa porque a gente não conseguia ter nem cidadania. Foi uma grande luta das mulheres do mundo inteiro. Em alguns países, se não me engano, Suíça, na década de 70, que consegue as mulheres direito ao voto. Mas a gente começa a votar em 1932, que é um marco, mas não poderia ser votado. E o nosso voto tinha que ser validado por um responsável. Então, a gente não tinha esse direito básico à cidadania. E toda essa construção que tem avanços, né, desafios, retrocessos, assim, tem que ser com a participação das mulheres. Nem todas nós tomamos consciência no mesmo momento, as lutas são diversas, temos uma diversidade muito grande de aspectos da nossa luta, mas a gente tem certeza que sem uma luta concreta contra o patriarcado, a gente não vai construir uma democracia, a gente não vai vencer o neoliberalismo. Então, o racismo e o machismo estão na base da nossa luta, dos nossos direitos. Isso, não há luta feminista, né, pelos direitos das mulheres sem associar a luta racista, porque nós, mulheres, negros, indígenas, todos somos uma parcela que vem sendo, não diria desprezada, mas menos reconhecida dentro do nosso sistema patriarcal, né? Eu vou passar para a Anja, para ela dar uma palavrinha para a gente. Bom, essa questão do voto, né, puxando ainda a questão do voto, é uma situação ainda muito recente para nós mulheres, né? Em 1932, como Fátima acabou de falar, que a mulher começou a votar, e não foi nem em todos os lugares do Brasil ainda. E aí, então, desde lá para cá, né, a gente tem conseguido avançar sempre um pouco mais, porque não vem na velocidade, né, o avanço não vem na velocidade que a gente quer. Né, e é por isso que todo dia de 8 de março nós estamos aí nas ruas, né, para lutar pelos nossos direitos e de ter o nosso espaço, que é o nosso espaço por direito. Né, e aí nós avançamos mais um pouco também há 30 anos atrás, quando nós teve o processo da Constituinte. Né? Na Constituinte, a Constituinte colocou lá que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, que isso aí foi um marco da Constituinte. Nesse momento também, a questão da separação já foi algo previsto em lei. Então, assim, com esse processo da Constituinte, nós também conseguimos avançar um pouco mais. Isso não significa dizer que, colocado no papel, a lei será cumprida. Né? Então, mais uma vez, eu reforço aqui a questão do 8 de março, né? Que a gente tem o 8 de março como um dia de luta. E aí, o 8 de março, a gente está aí para exatamente reafirmar aquilo que está escrito, que nós temos o direito, né? E o que não está escrito, a gente quer escrever e quer efetivar. Então, essa nossa luta dentro da questão do voto só começou em 32, porque hoje nós temos uma representatividade ainda muito pequena dentro do parlamento. Né? Nós votamos, nós mulheres votamos, mas nós ainda não conseguimos ser efetivamente votada. Então, nós temos em torno de entre 10, 12, 14% de presença no Senado Federal. Na Câmara Federal é mais ou menos esse mesmo percentual, e nas câmaras de vereadores e como prefeitas e como governadoras cai muito mais ainda. Então, a nossa luta é contínua e agora para ocupar esses espaços de decisão e poder que vem através, inclusive, do voto. Isso. Lembrando que o fórum é de 13 a 17 de março, vai acontecer em vários polos, né? Tem em Pituaçu, tem na UFBA, e que vão tratar 19 eixos temáticos, desde a alimentação, a questão racial, a participação da juventude,
a questão da mulher. Então, é uma discussão ampla sobre a nossa situação social agora e trazendo soluções alternativas que não aquelas que já estão propostas pelo nosso capitalismo famigerado. Então, lembrar um pouquinho a história do Fórum, né? Que o Fórum nasce em 2001, em contraposição ao neoliberalismo, o avanço do neoliberalismo, em contraposição a Davos. Então, esse momento de criação do Fórum em Porto Alegre, com o lema Outro Mundo é Possível, né? Foi um momento extremamente importante de articulação dos movimentos sociais. Então, 17 anos depois, estamos realizando o 13º Fórum aqui em Salvador. Então, esse momento também talvez seja de um outro posicionamento do Fórum. O lema agora é resistir a criar, resistir a transformar. A pergunta é resistir a quê, com quem, para quê, que avanços podemos ter. Um momento de retrocesso político, de perda de direitos, nossas lutas têm que ser mais coesas, né? Nós temos, nós mulheres, por exemplo, pretendemos sair desse fórum com a frente de mulheres de esquerda ampla, internacional. Porque vamos lembrar que o fórum é internacional, que teremos mulheres do mundo inteiro com suas lutas. Assim, a gente está protagonizando, construindo, chamando, tratando operacionalmente, mas é uma luta de todas as mulheres do mundo. Então, essa Assembleia Mundial das Mulheres pretende levantar 10 pontos. Puxa, esqueci a palavra. São 10 pontos negociáveis da luta das mulheres. Então, essa vai ser a nossa convergência. Quais são os 10 pontos negociáveis? Óbvio que tem o feminicídio, óbvio que a democracia estará na a luta contra o capitalismo, porque vamos lembrar que a mulher estava na acumulação primitiva do capital. A mulher foi a primeira mercadoria, né? Então, essas questões a gente tem que trazer ao debate, porque elas são cotidianamente diluídas, né? E transformadas eu sei lá, até vulgarizadas algumas palavras de ordem. Eu acho feia a palavra vulgarizada, mas seria tornado muito do senso comum algumas palavras de ordem e a gente esquece o significado real dela. Do que é uma construção democrática, do que é uma luta da mulher e do que é uma luta por equidade. Então, é um momento que a gente retoma essas lutas, refaz posicionamento, reafirma o posicionamento. Queria agradecer aqui a participação. Temos Enio Ferreira, de Blumenau, Santa Catarina, participando aqui com a gente. Anitta, nossa diretora. Ivo, também participando aqui, acompanhando e dando sua opinião sobre essa importância da luta. Acho que vale ressaltar, né? Acho que a Fátima colocou isso muito bem, mas essa questão da luta da mulher, que não é uma luta apenas da mulher. Mata-se mulher por ser mulher, mata-se mulher porque o machismo não permite que a mulher se separe. Mata-se mulher porque aí vem um monte de justificativa, né? Inclusive, essa questão de matar uma mulher, se for no final de semana, ainda tem um outro olhar, né? Porque no final de semana o homem bebe e tal. Então, eu escutei isso outro dia dentro de uma avaliação que um juiz estava fazendo acerca de um assassinato, né? De um feminicídio, que a gente tem que aprender a dizer. Assassinato de mulher pelo companheiro, principalmente dentro de casa, é feminicídio, porque essa questão ela não é bem tratada ainda, né, judicialmente. Mas, enfim, então, esses são problemas que as mulheres enfrentam em todo o mundo. E, de acordo com a região, de acordo com o continente, claro, para outros problemas diferentes, né? Mas nós vamos tratar exatamente dos 10 pontos inegociáveis, né? Sobre essa questão, dentro dessa questão da luta da mulher. E as mulheres que vão participar desse encontro, em sua maioria, são mulheres de movimentos
movimentos, né, movimentos de mulheres, entidades feministas e entidades sindicais, que também não são menos feministas, porque agora em boa parte dos sindicatos tem a Secretaria da Mulher, enfim, que vem discutir, trazer esse debate. E aí a participação que nós estamos esperando, uma participação de mais de 15 mil mulheres, né, Fátima? Mais de 15 mil mulheres, exatamente para a gente poder fazer esse grande debate. Gente, só lembrando, quem participar e quem colocar simples frase dizendo mulher, qual a sua luta, está pleiteando uma lancheira, né? Porque eu estou oferecendo essa lancheira, gente, não é só um brinde qualquer, mas se leva a uma história, né? Tem um contexto e a gente propaga essas mulheres guerreiras que lutaram por muito tempo, né? Para que a gente conseguisse várias coisas. O fórum, ele tem o lema resistir, criar, resistir e transformar, e é isso aí, esse momento está pedindo da gente resistência e luta. Buscando saídas comuns para a humanidade com uma ótica solidária. Então, a gente pensar no contexto comum, no senso comum, e está levando soluções para o bem comum, e não uma solução mercadológica, onde alguns vão sair ganhando muito em detrimento da vida e do bem-estar da maioria da população. Bom, quero lembrar no fórum 3 pontos, 3 momentos extremamente importantes da luta das mulheres. No dia 14 de março, tem o Tribunal do Racismo e Feminicídio das Mulheres Negras Brasileiras. Tem a marcha pela manhã, que provavelmente vai ser no auditório do IFBA, do Canela. No dia 14 de março, à tarde, tem a Marcha das Mulheres Negras. E no dia 16 de março tem a nossa Assembleia, a Assembleia Mundial das Mulheres. Isso entre os milhares de acontecimentos, não só no eixo e debates, não só no eixo do feminismo, como em vários outros eixos a questão da mulher aparece. Então, isso também é uma construção vitoriosa nossa, de articulação, de trazer a questão do racismo brasileiro, né? A mulher negra está na base mesmo social, de exclusão. O racismo brasileiro é real, é concreto, é tratado de forma muito superficial. As questões do trabalho da mulher, que são muitas abordadas em diversos pontos. Nós teremos uma participação em massa de mulheres também na Assembleia das Convergências, na Assembleia em Defesa da Democracia, lembrar o caráter misógino do golpe, né, do golpe jurídico parlamentar midiático que nós sofremos recentemente. Então, todas essas questões vão permear o fórum construído por mulheres, né, buscando sempre paridade em todos os momentos, com todas as nossas convergências e divergências possíveis. Queria ressaltar aqui Jailza participando, está aqui com a gente nessa luta, nessa construção, nossa diretora, agora representante do jurídico, a mulher interagindo com outras áreas e com outras funções, outras colocações, né, de decisão. Anitta, né, está dizendo aqui que feminicídio é crime, e é mesmo, a gente sabe disso, e que a gente precisa combater. Inclusive, a gente precisa tomar ciência que, do ano passado para cá, tem aumentado os índices de morte e de violência contra a mulher. A gente vinha numa decrescente, e a partir de todo esse contexto, dessa crise que nós estamos vivendo, crise de valores e crises do que se é justiça, a gente está tendo como resultado um aumento da criminalidade. Temos também aqui Anitta. Gente, depois eu concluo. Mas eu queria dizer que a gente está na Petrobras, a gente trabalha, somos mulheres que trabalhamos em várias áreas, né? Áreas que antigamente eram tipicamente masculinas. Então, muitas das nossas conquistas foram surgindo por lutas, né? Desde o vestuário feminino, da licença maternidade, né? Da construção de um programa de reconhecimento, né?
de remuneração digna, e que eu vejo a Petrobras nessa área tecnológica como uma abertura para essa equidade, esse reconhecimento e esse papel da mulher dentro da tecnologia, da ciência, do crescimento. E isso a gente não pode perder de vista. E além da promoção social que a gente pode estar construindo. Obrigada. O fórum acontecer aqui na Bahia não podia ter sido escolhido, o Comitê Internacional ter escolhido um lugar melhor para que, nesse momento, né, o fórum, primeiro, voltasse ao Brasil, né, e, segundo, ser na Bahia, nesse momento, inclusive nesse momento de crise, porque, em momento de crise, a primeira penalizada são as mulheres, né, as mulheres que são as primeiras atingidas. Com a questão já dos mais de 10 anos de governo passado, governo Lula, governo Dilma e tal, nós vínhamos num crescente dentro dessa questão da retirada de pessoas da linha da pobreza, né, de empoderamento da mulher, principalmente da dona de casa, enfim, uma série de questões que estavam fazendo a vida do povo melhorar. Então, quando muda o governo, as políticas começam a mudar o rumo e começam a impedir que determinadas políticas sociais, né, ações sociais avancem, né, a primeira penalizada é a mulher, que é quem cuida da família, quem leva a família para o médico, enfim. Então, aqui na Bahia foi um lugar muito bom para ser escolhido, inclusive pela alegria do povo baiano, né? Acho que a Bahia tem essa capacidade de lutar e de sorrir e de se superar ao mesmo tempo. Então, aqui a Bahia é uma produção muito grande de conteúdo, inclusive, né, para debate, enfim. E aí, essa questão do fórum ser aqui traz muito esse significado. E nós temos temos mais de 1.500 atividades inscritas no fórum, mais de 1.500. Então, fora as atividades sobre a questão de gênero, né, a questão da mulher e da violência, enfim, que vem ser tratada, a própria questão do racismo e tal, são 1.500 atividades que vão ser oferecidas durante todo o fórum. Então, tem muita atividade para participar. Acho que a Fátima tocou num ponto assim, muito interessante, que é a realização desse fórum, né, toda a organização, tem muita participação da mulher. Né? A mulher, eu acho que a maior quantidade de pessoas que estão à frente realmente do fórum, a maioria são mulheres. Então, até isso é muito simbólico também. Então, nós estamos nessa construção, né? E, mais uma vez, aqui ressalto a importância da participação de todos e todas nesse grandioso evento que vai discutir a questão social, as questões sociais. Queria agradecer a participação de Cláudia Regina, Enio Ferreira, Jailza dando apoio aqui na nossa parte tecnológica. E, assim, todas as lutas pelas construções, de certa forma, as mulheres vêm encabeçando, né? Porque a gente sente com a mente e com o coração, não que os homens não sintam, desculpe, mas a gente tem uma sensibilidade, né? Essa condição toda de mulher, de perceber a sintonia, as condições e lutar pelo todo, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem algumas representações que não são as mais adequadas, mas a gente precisa construir um quadro de mulheres, né, que se coloquem a favor dessa sociedade mais igualitária. Pois é, aí vamos falar de empoderamento da mulher na perspectiva política, na perspectiva do sindicato. Aqui a gente já tem uma das conquistas, ter uma diretora do Sindipetro, uma mulher, né, à frente de um programa, uma mulher comandando a Câmara. A gente está aqui com só um homem de cota aqui no estúdio. Então, isso era inimaginável na década de 70, né, que já existia uma luta das mulheres. Então, esse acesso à tecnologia, esse acesso ao conhecimento,
onde pisamos, vamos descobrindo o silenciamento das mulheres, a negação, o epistemicídio. Hoje, lembrando com um colega de trabalho os caminhos da UFBA, passamos pelo antigo Instituto de Matemática. O Instituto de Matemática foi fundado por mulheres, né, na UFBA. Mas só que as mulheres tinham que ficar tomando conta dos filhos e os homens tinham condições de sair e conseguir seus graus de doutoramento e tal. Então, foram gradativamente substituindo, porque é colocado socialmente como se fosse unicamente das mulheres os cuidados, né? Então, isso eu chamo isso de uma construção extremamente perversa, nos mínimos detalhes. Quando se calcula o PIB, por exemplo, né, que é o Produto Interno Bruto, o trabalho doméstico é excluído, como é muito difícil de mensurar. Mas todos os trabalhos de cuidados que as mulheres têm ao longo da vida, com a família, com a mãe velhinha, com o bebê, ou com o doente, ou isso não é só a mulher que se casou e reproduziu, mas esse papel de cuidado é sempre considerado como um papel natural que não está envolvido diretamente na questão econômica. Quer dizer, a reprodução da vida não é uma questão econômica, ela só... O hospital, no momento que presta um serviço de parto, ele está impactando o PIB. A mulher que cuida dias e dias e dias. Então, eu brinco sempre isso. Quer dizer que aquelas mais de 3 mil fraldas que eu lavei não contribuíram para o PIB? Por que não? Né? Só o meu trabalho, que a sociedade considera remunerado, aqueles, sei lá, tantos anos que eu passei ao lado de minha mãe mais velhinha, isso não conta. Por quê? Porque eu estou cuidando da reprodução da vida. Então, como é isso? Como é que a sociedade encara esse trabalho do cuidado? E como é que a gente é gradativamente excluída nos mínimos detalhes? Então, essa equidade que a gente busca é pensar cada detalhe da vida, né, da vida social, da vida. O direito de vida da mulher é diferenciado. O risco de uma mulher ser estrupada circulando pelas ruas não é só um risco de assalto em cidades violentas, né? Mas o corpo da mulher é considerado propriedade. Então, cada passo que a mulher dá no mundo é resultado de muita luta. Então, frisando assim, essa luta pela equidade em todos os detalhes, em todas as questões. E a gente não vai resolver só a questão social e econômica. Vai sim resolver também, mas lutando pela vida da mulher. A Bolsa Família, por exemplo, extremamente emancipatória para as mulheres, porque você tinha um mínimo para a sobrevivência. Você criava aí uma autonomia. Eu tenho um exemplo muito interessante na minha casa. A última pessoa que trabalhou na minha casa, ela tinha saído da Bolsa Família para a carteira assinada num processo de libertação de um casamento abusivo. Ela não era casada formalmente e ela começou, através do Bolsa Família, construir a possibilidade de uma autonomia até ela conseguir se libertar do casamento e ter um emprego de carteira assinada. Então, foi um processo de construção que se conseguiu, ela conseguiu uma política social de tratar a pobreza de uma forma multidimensional e colocar as questões da mulher e de suas dificuldades. A Bolsa Família era principalmente para as mulheres. O controle desse cartão empoderou muitas mulheres. Então, a gente tem que considerar que determinadas medidas têm que considerar toda a opressão que a mulher sofre, né, em todos os seus aspectos. Sim, queria falar da luta das mulheres ruralistas também, né, do campo, que também tem suas batalhas. Temos também o Fórum Alternativo Mundial das Águas, que vai ser outro tema. E nós aqui no Fórum Social Mundial vamos estar participando em uma mesa no dia 14/3, das 19 às 21h30, falando sobre o petróleo como fonte indutora do desenvolvimento regional. Quantos empregos são gerados a partir da manutenção dos trabalhos vindos daí. E o papel da mulher, né? A gente tem vários debates,
E esse papel da mulher é fundamental, da mulher estar ocupando esses espaços de discussão e de construção. Mas o fórum tem outras questões, tá, gente? Muitas questões ligadas ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano e amplamente debatidas. E de forma lúdica, que é o interessante. Não vão ser só debates fechados, mas as pessoas vão interagir e vão construir novas concepções. Eu gostaria de pegar essa questão da educação, né? Porque a educação ela é fundamental para que a gente possa criar novas concepções e formar mais a partir da infância, da juventude, enfim. Porque nós nascemos num meio machista mesmo, né? É uma questão que nos acompanha, é cultural. Então, a gente luta contra isso todos os dias e trabalhar a questão da educação é muito importante. E o empoderamento da mulher, né? Porque é um pouco isso que a Fátima expôs aqui, a questão do empoderar a mulher para ela poder atuar, né, perante a sociedade com força, né, enfim. Nós, da União Brasileira de Mulheres, trouxemos em alguns estados cursos, né? Cursos de capacitação, de formação de cabeleireira, Fátima, enfim. E eu pude presenciar o final de 2 cursos, um no Amazonas e o outro em um outro estado que eu não estou lembrada, mas no do Amazonas, uma das formandas caiu em prantos, porque nós não entendíamos o porquê que ela estava em prantos na hora da formatura dela, né? E depois ela foi e deu o testemunho dela, disse, olha, eu não tinha formação nenhuma, lá quem trabalha na minha casa é o meu marido, é ele que sai, é ele que sustenta a casa, agora eu tenho a minha profissão e eu vou poder ter o meu sustento. Então, essa questão da mulher trabalhar e atuar fora de casa, essa é uma experiência tão... quem está acostumado a fazer isso, né, a trabalhar, enfim, não consegue perceber o valor que é para uma mulher poder sair da sua casa, ganhar o pão de cada dia, sustentar a sua família, enfim. Então, volto ainda para essas políticas afirmativas do governo anterior, né, que trabalhava essa questão do empoderamento e tal, e que agora ficou também sem verba para dar continuidade. Alguns programas foram finalizados, mas trabalhar o empoderamento da mulher é muito importante para a evolução da nossa sociedade, para a mulher ter mais força, enfim, é isso. A gente queria dizer que a gente evoluiu e a gente conseguiu, através do jurídico do sindicato, quer dizer, evoluiu em direitos, né, mas que isso não precisa acontecer. A assessoria jurídica em casos de violência doméstica, né, sem ônus para as mulheres associadas que, porventura, precisem do serviço. Mas, assim, eu espero que a gente continue construindo essa campanha contra a violência e se empoderando, não, porque nós já somos poderosas, mas se colocando, né, nos nossos papéis e não aceitando nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de assédio, denunciando, se colocando e questionando a sociedade, que ela não pode estar aceitando nenhum tipo de violência, nem contra a mulher, nem contra qualquer ser e nem alguém que esteja em estado de minoria, como eu vi uma dança, um evento que teve em São Paulo contra a violência das mulheres, de cadeirantes, e elas colocando a vulnerabilidade das mulheres cadeirantes diante da violência. Então, a gente vai nessa construção. Eu quero voltar a um ponto interessante anterior, que foi da água, né? Aproveitando, o fórum, no dia 17, lança o FAMA aqui, que vai acontecer em Brasília no mesmo dia, que é o Fórum Alternativo Mundial de Água. Então, que os dois fóruns dialogam num determinado momento. Tem muitos debates sobre a questão ambiental, tem debate da questão ambiental com relação a gênero, e em todos os aspectos que você
vai investigar, a mulher está em desvantagem social. E a água é uma delas, o acesso à água, o acesso à água potável. E quem cuida da água? Nas famílias pobres, nas famílias rurais, nas famílias de pouco acesso. Quando falta água, quem vai buscar água com a lata na cabeça? Né? Essa é uma imagem clássica. E tem um Tijuaçu, que tem um samba da lata. Então, Tijuaçu tem um samba da lata que surge quando as mulheres tinham que ir muito longe buscar água. Então, era muito desgastante esse caminho, e elas paravam e dançavam e batucavam nas suas latas, né, para sobreviver. Então, nos centros urbanos também, quando falta água, é a mulher que vai correr atrás da higiene básica, do cuidado com as crianças, da água para cozinhar, do poço na zona rural. Nós tivemos um momento único no país em termos de poços artesianos, os programas de cisterna, de acesso à água, de melhorar incrivelmente a vida das famílias e, consequentemente, das mulheres. Queria lembrar, Vanja falou da educação, e Salvador vivenciou no dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra da América Latina e do Caribe, no ano passado, uma coisa, eu não fui, mas eu assisti, foi transmitido, a um debate com Angela Davis. Né? Angela Davis já veio várias vezes à Bahia, mas dessa vez foi diferente, os livros dela tinham sido traduzidos e as jovens negras tinham tido acesso à universidade, acesso ao conhecimento. Então, de repente, eu vi pela primeira vez uma reitoria repleta de meninas negras. Eu fiquei muito emocionada, porque era uma torcida maravilhosa, elas estavam ali maravilhosas, se expressando, e foi um momento muito interessante da nossa história. Assim, o que é acesso? Né? Acesso à universidade, acesso ao conhecimento, acesso a um livro traduzido, e se organizando, debatendo política no sentido mais puro da política, e se empoderando ali, porque foi espetacular, foi um momento espetacular. Então, a gente volta para o fórum, que traz esses momentos de articulação e de grandes debates. Né? Esse é o papel do fórum. Desconstruir determinadas coisas, rearticular, convergir e divergir também. Porque eu acredito que a convergência vai ser construída a partir das divergências mesmo, deixando explicitar suas divergências. A gente acredita numa frente de mulheres, a gente acredita numa frente da esquerda agora para enfrentar esse momento de perda de direitos, de retrocesso econômico, de retrocesso dos direitos das mulheres, do fim da Secretaria de Política para as Mulheres nacionalmente, né? Conselho da Mulher, os diversos conselhos, e o Conselho da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, que se reúne aqui também, Rita Freire, nossa coordenadora do GT de Comunicação, ela, que é facilitadora, a gente na verdade nem chama coordenadora, é facilitadora. Ela era presidente do Conselho da EBC. Então, essa discussão do papel da mulher na comunicação, de construção de outra imagem, o fim da TV pública, que é uma proposta do governo, né, o que eu chamo do governo Globo Temer, porque é um governo completamente articulado pela mídia de uma forma falsa. Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade agora de se articular e refletir sobre essas políticas e ver assim, tivemos grandes avanços e também grandes questões colocadas pela esquerda nos últimos 13 anos. Tivemos erros e acertos, historicamente a gente vai descobrir lá atrás que os processos são lentos, mas agora a gente tem que se reorganizar e fazer um enfrentamento mesmo ao machismo, ao racismo, ao capitalismo, ao fascismo, a todas as questões antidemocráticas. Sim, participação de João Silva aqui, Eduardo Petersen, Enio Ferreira, nos parabenizando, de Elson de Lima. Agradecer essa contribuição, né, das pessoas que nos ajudam na causa e constrói junto com a gente essa luta diária, né, que é trazer as mulheres, porque nós temos
muito mais horas de trabalho, né? Portanto, a gente está, muitas vezes, sem disponibilidade da participação que nós deveremos ter nos nossos espaços políticos e nas nossas discussões. Mas, até o dia 8 de março, está aberta a inscrição para o Fórum Social Mundial e a presença das mulheres petroleiras, né? A gente está falando aqui do Sindipetro, seria bem interessante na participação desses debates. Bem, falando em participação, né, vocês viram aí que nós tivemos a Primavera Feminista, né? A Primavera Feminista, ela ocupou as ruas do Brasil, não só do Brasil, né? Boa parte do mundo, as mulheres tomando as rédeas mesmo da situação, indo para a rua para dizer que quer construir uma coisa diferente, né? Queria combater o feminicídio, a violência, enfim. Então foi um estouro. A partir desse momento, principalmente a juventude começou a se envolver muito mais com esse tema, né? Com essa questão, com essa frente, com essa luta das mulheres. E tem travado muitos debates em muitas atividades que a juventude faz, enfim. Então, a gente vê um pouco crescente dessa luta, né? Mas, na contramão disso, a gente vê também um governo que vem tirando cada vez mais os direitos das mulheres, e isso parece assim que está fazendo um teste com a mulherada para dizer assim, eu quero ver até onde que vocês resistem com tudo isso, né? O próprio feminicídio, que todas nós estamos falando muito, inclusive o público em casa está falando sobre o feminicídio, né? Que é uma lei recente, de 3 anos atrás, e foi posta agora, no final do ano passado, em votação. Foi aberta uma votação para dizer, olha, o público daí de casa, votem aqui no canal Senado para dizer se vocês acham que essa lei deve ser revista como lei. Entendeu? Então, dependendo da quantidade de pessoas que votassem, iria ser revista no Senado, né? Fora isso, tantas outras iniciativas, como a questão também do aborto, né? Do aborto em caso de estupro, que era perfeitamente permitido por lei e que começou a ser questionado a partir de uma manipulação que foi feita no debate de outra proposta de lei, né? Então, assim, tudo hoje do que nós conseguimos com muita luta no passado vem sendo vem ocorrendo a tentativa de nos tirar. Então parece que todo dia estão nos colocando à prova, e aí nós precisamos mesmo reforçar a luta e renovar a luta. E a renovação da luta vem exatamente, primeiro, com o envolvimento da camada mais jovem do nosso povo, da nossa sociedade, né? E segundo, também discutir com os homens. Eu acho que a gente tem que abrir esse canal, porque nós não podemos construir um mundo diferente, um mundo igualitário, discutindo apenas entre nós, porque não somos nós que vamos reconhecer a nossa igualdade, porque isso aí, né, apesar de termos ainda muitas mulheres que ainda não se envolveram nessa luta e tal, mas nós temos consciência disso, que nós somos iguais. A Constituição diz que nós somos iguais e nós entendemos que somos iguais, né? Mas a gente tem que vencer o machismo, e a gente só vai vencer o machismo com muito debate, com muita didática até, né? Então nós precisamos avançar nesse sentido da luta, de envolver cada vez mais os sindicalistas, sabe? Fazer debate como esses aqui com o pessoal de casa, com o pessoal da casa, do sindicato, dos grêmios, entendeu? Então envolver mais. Essa questão do Fórum Social Mundial,
nós vamos ter a Assembleia de Mulheres e, nesse momento, né, Fátima, não vai ter outra atividade para ninguém fazer a não ser a nossa Assembleia. Sabe por que isso? É para que as mulheres possam participar mais efetivamente, não sejam ganha para outras atividades, né? Começa por aí, e para que os homens também possam exatamente escutar, se quiser discutir também entre eles, pode discutir, mas pode ir lá para a nossa Assembleia escutar aquilo que nós temos para dizer para eles, né? Então, esse é um momento inovador do fórum. Foi um momento que foi muito tumultuado, né, Fátima, para chegar lá. A Fátima acompanhou isso, inclusive, muito mais de perto. Ela tem muito mais propriedade para falar sobre esse momento para a gente, mas é um pouco isso. Nós temos que ganhar mentes e corações para essa luta, que não é uma luta só das mulheres, é de homens e mulheres pela construção de um mundo mais justo e igualitário. Perfeito. Você respondeu a pergunta de Marilda. Como convencer as mulheres a participar das lutas nas entidades representativas, como associações, sindicatos e na política? Como atraí-las a participar e a lutar por seus direitos? Então, a Vânia já colocou muito bem, trazendo esse debate, e eu vou passar aqui para a Fátima colocar, mas eu só vou falar uma frasezinha que eu achei interessante aqui, ó. A cada reivindicação dos feminismos, em geral, empurrada para escanteio como uma demanda específica, equivale a uma pauta global. Então, cada vez que a gente vai na defesa da mulher, a gente faz uma propagação que essa defesa é de um todo, de uma coletividade. Pois é, esse é um ponto interessantíssimo, a especificidade da luta. Essa narrativa é tão introjetada pelas mulheres que elas acham que elas sequer têm direitos. Isso é uma questão muito séria. Assim, lá vem você com seu mimimi, não é? Lá vem vocês, tudo é feminismo, vocês são muito chatas. Mas nós somos chatas. Porque já pensou, se ser chata é reivindicar, vamos ser chatas. Porque isso a gente ouve constantemente. Vocês são muito chatas, toda hora tem que trazer essa questão da paridade. Eu ouvi outro dia uma coisa muito engraçada. Num evento do fórum, tinha 2 mesas só com mulheres. Uma, é claro, que tratava de gênero, a revolução de gêneros, e outra que falava de trabalho, que tinha 6 mulheres. Como eu fui reclamar, eu falei, meu Deus, então quantos anos nós fomos silenciadas, né? Se a gente ficasse silenciando, a gente não quer silenciar ninguém, mas também não é um privilégio ter uma mesa só de mulheres entre tantas mesas com paridade. E a revolução dos gêneros que a gente tratava era tratada pelas mulheres. Então, mas é um mimimi, a gente ali, ó, tanto direito, uma mesa inteirinha com 6 mulheres. Então, essa é uma dificuldade muito grande da sua narrativa. Assim, o que é o assédio moral, né? O que é a discriminação de gênero? Como é que você define isso no seu cotidiano? Então, eu acho que a gente tem que mudar essas narrativas, reconstruir essas narrativas, trazer a questão, explicitar a questão. E quando você ocupa o espaço, alguém tem que ceder esse espaço. Esse espaço eu tive uma batalha de ônibus muito interessante outro dia. Eu sentei do lado de um adolescente. E o adolescente não deixava espaço para mim, era muito engraçado, uns 16 anos talvez, um secundarista, e eu sentada numa ponta do ônibus, o adolescente ocupava o espaço dele e quase 1/3 do meu espaço. Eu falei, meu Deus, ele não se dá conta. Aí o ônibus fez uma curva violenta, eu ocupei meu espaço. Ele ficou nervosinho. Aquele espaço era naturalmente... Eu achei isso bastante significativo como nossa luta pelo espaço. Por que aquele pedaço de cadeirinha ele não poderia sentar naturalmente? Ele era magrinho, eu era até bem mais gorda, podia até tender a ocupar o espaço. Então, é uma forma simbólica de mostrar como eles consideram que naturalmente os espaços são deles. E a gente é constrangida a não falar, constrangida a não apontar, constrangida a não trazer nossos direitos à tona. Porque em todos os espaços de poder, em todos os espaços de verticalidade, poder econômico, esse poder pode se refletir dentro de casa, né? No trabalho,
a gente sempre transforma em meme, transforma em chacota as nossas bandeiras. Ou você está ocupando o espaço do que você é divisionista, né? Então, vamos lembrar, eu sempre lembro isso, nós somos a base da acumulação primitiva do capital. Nós somos a primeira mercadoria. Nós, sem vencer o patriarcado, sem vencer essa questão da opressão da mulher e a questão racial, a gente não vai vencer o capitalismo. Então, sempre que a gente trabalhar nas nossas lutas anticapitalistas, nossa luta contra o neoliberalismo, a gente tem que estar com todos esses fatores, porque essa questão de tratar como contradições pessoais as opressões em casa, ou no trabalho, ou no sindicato, ou nas lutas, ou no silenciamento, e nos diversos... hoje, em inglês, já existem diversos apelidos, né, para a postura masculina de silenciamento das mulheres na mais diversa, de explicar cuidadosamente para uma mulher alguma coisa que ela acabou de dizer, isso, de se apropriar da ideia e reapresentar ela, né? Então, sempre colocando um papel de inferioridade na mínima narrativa. Então, isso é muito sutil. Então, trazer uma mulher para a luta e trazer uma mulher que não enxerga isso a princípio, é um trabalho de todas nós, assim, de grandes debates e de revelações mesmo das narrativas existentes. Eu queria saudar nosso colega Alpia, que colocou aqui que o acesso da água é importante para a cidadania e elogiou o programa. Beth Sacramento está aqui dizendo: no empoderamento feminino não podemos deixar de fora a luta contra a imposição de rótulos como os padrões de beleza e comportamento. Sim, muito bem lembrado, né? A gente aceitar o nosso corpo, ter a liberdade de escolha, ter o direito de ser o que a gente é e estar feliz com o que a gente é, que é muito importante. Beth também é uma das nossas diretoras e que está aqui na luta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mulher e a mídia. Eu acho que é uma área interessante quando a gente fala dessa aceitação e desse papel que é imposto o tempo todo pela mídia formal e que tem uma intenção comercial, né, e capitalista. Pois é. Como é que a mulher é retratada pela mídia? Vamos começar pela cerveja. Né? Como se vende cerveja através do corpo da mulher, por exemplo? Ou como é que são as grandes manchetes? Feminicídio é uma palavra que muitas mídias hegemônicas não utilizam, porque um assassinato de uma mulher, como é que é retratado uma vítima, como é que é retratado um estupro, e que voz é dada a uma mulher numa mídia? Então, assim, nós estamos falando de propaganda, nós estamos falando da narrativa da notícia, nós estamos falando das séries de televisão, das novelas, de quem está no noticiário. É uma loucura quando uma mulher negra assume um jornal, né? Na Globo, porque eu não assisto a Globo desde 1990, mas eu vejo esses debates nas redes sociais. A Globo tinha uma mulher do tempo negra e isso vira dramático. A forma que o nosso corpo deve ter, que é uma forma de impor obediência também. Não, seu cabelo tem que ser assim, você tem que usar rima. Você não tem liberdade nenhuma sobre o seu corpo. E não é só sobre os direitos reprodutivos, porque vamos lembrar que discussão sobre reprodução é toda voltada para o corpo feminino, né? Assim como padrões de beleza são todos... A gente tem milhares de cirurgiões plásticos, as mulheres devem ser cortadas assim, e assado, e seguir tal padrão, que ser magra é isso, não, mas agora você é muito magra, não, mas você é muito gorda, você saiu do padrão A. São formas de obediência, são formas de opressão extremamente claras, porque você tem que ir 20 vezes por semana no cabeleireiro, ou sua unha deve estar dessa forma. Quer dizer, você... A sua expressão do seu corpo é o tempo todo imposta. E a mídia tem um papel fundamental disso. Eu tenho acompanhado, por exemplo, o PT nesse momento tem uma presidente, Gleisi Hoffmann. Algumas revistas jogam manchetes diárias, desqualificando Gleisi Hoffmann, como faziam com Dilma, que chegou a um extremo, né? O nível de grosseria, de barbárie, de violência apresentada pela mídia brasileira foi
né, era inacreditável. Então, eu vejo agora essa presidenta do PT, a começar da palavra que a mídia negava. A mídia negava a palavra presidenta, né? Então, não existia a palavra presidenta. Era uma invenção ridícula da esquerda, a palavra presidenta. Então, isso é debate possível? Se você tem dicionário, você tem... e se não existisse, não era o momento de existir pela primeira vez que você tinha uma presidenta? Então, a mesquinharia da mídia... eu me lembrei aqui, a primeira vez que eu vi a palavra mulher no dicionário, a primeira vez que eu li, como eu acho que todas as mulheres... Era uma coisa escandalosa, né? Mulher era sinônimo das piores qualidades, né? Mulher é uma coisa falsa, cruel. Eu não vou falar que ser prostituta era negativo, porque eu não tenho nada contra as prostitutas, é uma profissão. Mas várias crueldade e maldade estavam vinculadas à palavra mulher. Então, e assim essas narrativas construídas para destruir a imagem da mulher, para negar cada vitória, cada passo. Eu acho que o nosso papel é mostrar outro mundo possível, é transformar essa narrativa sobre as mulheres. Andressa Delbons está dando boa noite e ela está pedindo para a gente falar um pouco da história do 8 de março e da tentativa de mercantilizar a luta das mulheres. Você quer falar? Quer falar? Eu falei muito agora. Eu posso até falar também. Na verdade, eu gostaria de ainda falar sobre essa questão da mídia, né? Porque eu acho assim, de fundamental importância o tema, né? A partir do momento que, inclusive, boa parte das TVs e rádios são concessões públicas, né? Então, são concessões públicas e trabalham exatamente deseducando, oprimindo, né? Marginalizando, enfim. Então, eu lembrei de um caso, Fátima, que teve agora lá no estado do Amazonas, onde uma dessas rádios de concessão pública, muito bronqueada porque se achava atingida dentro de uns comentários de uma deputada estadual na Assembleia Legislativa, passou no programa ao vivo chamar a deputada de prostituta. Né? Prostituta, mulher da vida, não sei o quê, vários, né? Dentro desse mesmo sentido. Então, você fica se perguntando, né? Qual é o papel mesmo da mídia? Qual é o papel mesmo da mídia dentro da questão, né, da educação, dentro da questão da boa condução, do papel que ela deveria realmente exercer. Então, é um pouco isso. Acho que quando a gente passa a refletir, se a gente fosse pensar bem, alguns meios de comunicação deveriam ir para o Ministério Público e ser retirada a sua concessão pública exatamente por não contribuir para a evolução da humanidade, para a descriminalização, enfim, é um pouco isso. Obrigada. A gente tem que buscar as alternativas, né? TV Quirimurê é uma alternativa, é uma mídia alternativa, onde coloca, né? A TVE coloca outros parâmetros e outros posicionamentos. Então, a gente sai dessa caixinha pronta, dessa formação mental que vem nos colocar sempre a serviço do que o capital pretende, que é lucro. Dentro daquela pergunta de Andressa, nós temos aqui também Rosângela Maria, diretora da FUP, né? Parabéns pela sua participação. Marise Reis, fazendo uma pergunta também sobre a questão da educação, né? Que nos coloca à disposição do que está pronto aí, seguindo, né, tudo que foi colocado, né, e que a mídia, que hoje é golpista, faz com que a gente reproduza esse patriarcado. E até, às vezes, os homens são vítimas dessa construção que vem
propagada pelo próprio capitalismo. O 8 de março, em 1917, né, eu vou deixar a Fátima falar aqui, né, que começou com uma luta, né, que terminou com a Revolução Russa, né, o começo de uma história, e que depois foi adaptada para o sistema capitalista pelos americanos, para poder a gente achar que o 8 de março era dia de dar presente e flores, mas não. Tiveram vários movimentos e a gente depois vai falar das marchas, todas que foram construídas. E sobre essa questão da mídia e dos rótulos, eu acho muito interessante a Marcha das Vadias, né, em que elas transformaram essa rotulagem, que era negativa, em algo para converter em luta. Então, o 8 de março tem uma história controvertida, de que o 8 de março foi numa fábrica em Nova York e tal, etc., mas que já foi negada historicamente, que o 8 de março mesmo é o 8 de março de 1917, né, que é o início da Revolução Russa, quando as mulheres russas, mulheres russas operárias. Depois eu vou fazer uma repescagem aí no Google, enquanto você estiver falando. Mas o 8 de um dia pela luta das mulheres foi reivindicado na Dinamarca, em 1910, né? Antes da Revolução Russa, mas não existia a data de 8 de março. Posteriormente, o 8 de março passa a ser o Dia Internacional das Mulheres. Mas, em 1910, houve esse congresso e se referia a um incêndio que aconteceu. Mas esse incêndio não foi um incêndio em Nova York, onde as mulheres foram queimadas. Acho que morreram mais de 140 pessoas no incêndio de uma fábrica, homens e mulheres, e foi um momento assim, bem brutal do capitalismo americano, que foi debatido na Dinamarca e na perspectiva da vida das mulheres trabalhadoras e tal. Então, esse é um momento, sem data, com Clara Zetkin à frente disso, propondo esse Dia Internacional da Luta das Mulheres. O 8 de março já vem 7 anos depois, em 1917, e a partir da década de 60, o 8 de março começa a tomar força como uma marcha. Isso eu posso ter erros históricos, porque eu não li antes, mas as nossas histórias são assim. Então, a partir da década de 60, então, quando o feminismo começa a tomar força, as grandes marchas das mulheres, porque sempre existiram as lutas das mulheres, né? Vamos lembrar disso, porque tem a sufragista lá atrás, o direito a voto no século XIX, de muitas mulheres. A gente está falando da Revolução Russa em 1917, que as mulheres foram à rua. Se a gente for para a Argentina, que pós-ditadura militar, as mães da Praça de Maio, que eram das coisas mais emocionantes naquela ditadura da Argentina, aquelas senhorinhas circulando todas as quartas-feiras na praça. Então, as mulheres sempre estiveram à frente na luta pela moradia, na luta pela água, na luta contra a ditadura. Mas sempre existiram também mulheres burguesas e liberais, né? E o feminismo, quando surge com uma apropriação do corpo, foi um feminismo liberal também. Mas as mulheres de esquerda se falam também do seu corpo, falam também da luta contra o capitalismo, falam também de direitos. Então, os feminismos de vários aspectos. As mulheres negras brasileiras se sentiram, a princípio, excluídas da luta das mulheres brasileiras e trouxeram suas bandeiras. Então, sempre existe o debate do racismo, das questões de gênero, e as marchas trazem todas essas questões. Então, a gente tem o 8 de março e as mulheres negras brasileiras têm o 25 de julho, que é mulheres negras da América Latina e do Caribe. Tem um momento específico, mas o momento do 8 de março é da luta de todas as mulheres, né? Essas são nossas bandeiras conjuntas, mas de diversas construções. Mas sempre a nossa luta passa contra o capitalismo, contra o machismo, contra o feminicídio. A gente tem muitas bandeiras comuns e tomamos as ruas para levantar essas bandeiras. E avançamos e retrocedemos sempre. Então, 8 de março começa com essa construção que fez 100 anos no ano passado, né? A Revolução Russa. Começa essa construção, não sempre celebramos esse 8 de março. Na Guerra Fria houve essa tentativa de captura
né, de uma suposta fábrica de milhos, que existia pressão na fábrica de milhos, mas o incêndio foi em outra fábrica, em outro momento. Então, tem essas montagens históricas para se apropriar das vitórias das mulheres também. Aí, no caso, era uma guerra, além de tudo, entre direita e esquerda. São rememorações que eu estou fazendo aqui, depois lembro mais. Muito boa. A gente tem aqui Rosângela Maria perguntando se não tivesse 8 de março, nós teríamos uma outra forma de falar da nossa força, da nossa resistência. Vou deixar a Vanja falar. Só vou falar uma informação aqui de URPIA, né? Alguns estudos demonstram que o trabalho doméstico não remunerado vale 11% do PIB do Brasil. E este é um trabalho realizado quase em sua totalidade por mulheres, através da conhecida, mas infelizmente não remunerada dupla jornada. Né? O que podemos fazer para mudar esse quadro? A gente vai em sequência depois do 8 de março. Tripla jornada de trabalho. Porque tem a militância também, né? Mas, enfim, eu gostaria de começar. A Fátima fez essa retrospectiva histórica, né, sobre o 8 de março, e eu gostaria de começar exatamente pela pergunta que foi feita aqui agora, né? Nós teríamos uma outra data? E eu diria para vocês aí que estão acompanhando a gente em casa, né, que todo dia é dia de luta. Todo dia é o nosso Dia da Mulher. Acho que essa é uma data que foi criada, principalmente a busca de trabalhar essa data foi também muito comercial, né? E a gente tem que ter isso muito claro, né? Que a nossa luta ela é todo dia, né? Contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, né? Contra tudo que nos oprime. Então nós temos que nos organizar, né, dentro das pautas que a gente leva no dia a dia. A Fátima colocou, olha, nós temos as burguesas também, as mulheres que, né, aquelas que não se colocam na luta, não se postam. Então, nós temos as bandeiras diversificadas, porque muitas vezes a gente não consegue discutir com a mulher trabalhar a questão da violência doméstica, né? Mas a gente trabalha a questão da inserção no mercado de trabalho. Então, cada uma acaba tendo aquele tema em que acha que fica mais à vontade para trabalhar, para tratar. Então, nós temos aqui exatamente motivar todas as mulheres a participar efetivamente do dia a dia, seja na sua comunidade, seja na escola, seja no seu sindicato, no seu trabalho, enfim, porque essa participação mais efetiva vai nos garantir mais inserção, vai nos proporcionar uma amplitude dentro da questão da luta, né? Então, eu sei que nós trazemos exatamente esse peso de nós termos a tripla jornada de trabalho, mas é exatamente por isso que a gente faz a luta, para dividir, né, o trabalho com o nosso companheiro, porque nós temos a nossa parte que é obrigação nossa e ele tem a parte que é obrigação dele também. Então é um pouco isso, e a gente conseguir entender que o petroleiro aqui chega lá na sua casa, a sua esposa está lá, mas ela também, ou ela vem de um dia de trabalho, de um dia de estudo, de um dia também, que foi um dia cheio de esforço e que tem que ter a sensibilidade de saber administrar isso e dividir tranquilamente. Então, essas questões da divisão, como tem que ser feita, a gente tem que trabalhar muito bem isso e tem que participar. Eu acho que a palavra-chave é participação, é envolvimento. Então, o 8 de março, ele está aí, é uma data que a gente trabalha, né, luta, vai para a rua, faz a luta, é a data que marca a luta da mulher, mas a gente não pode perder essa expectativa de que a luta ela é feita todo dia. As saudações, né? Lucas saudou Vanja aqui, Lucas, nosso diretor. Temos aqui
uma colocação de Andressa, que um exemplo de luta é contra a PEC 181, que tem a ver com a proibição do aborto, mesmo em caso de estupro, que é proibir a mulher o direito de rever, né, um ato de violência, que não foi um ato combinado, que não foi um ato amoroso, mas é uma questão polêmica que tem várias discussões. Mas, assim, a proibição é assim, tirar a mulher do debate, né? E a gente tem outras PECs e tem outras lutas, né? Como disse Vanja e como Rosângela disse, nossa luta é desde sempre. A gente está lutando contra a reforma trabalhista, a gente está lutando contra a reforma previdenciária, onde, em todas essas mudanças, a mulher vem sendo a primeira a ser sacrificada dentro da sociedade. Fora que a gente tem que ter uma consciência de que a mulher ela fica responsável por várias atribuições e que isso termina tirando um pouco esse espaço de luta e que a gente precisa todo dia estar reivindicando e estar conquistando diariamente. Lembrar da questão da mercantilização das datas, do 8 de março, por exemplo, que foi perguntado anteriormente. E essa mercantilização é uma forma de negação da luta. Então, vamos dar flores às mulheres, né? No 8 de março, você está anulando. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, eu estou falando isso para os homens. Não tragam uma florzinha, porque é um dia de luta. Não é uma florzinha. Vamos entrar na luta também, cada um da sua forma. Vamos apoiar as lutas das mulheres. Então, se não tivesse o 8 de março, eu entendo que teríamos, como o Vanja disse, muitas outras datas. A gente tem datas muito significativas na vida das mulheres. Não é o Dia das Mães, porque é isso que o comércio tenta se reduzir, né? Ao Dia das Mães, ao Dia das Namoradas, simplesmente a mercantilização de qualquer data, de qualquer sentimento, tudo é mercadoria do capitalismo, até nossa luta. Então, é uma forma de redução mesmo, que ela se referiu. Eu queria só lembrar desse que eu não comentei. Assim, direito ao corpo, a questão direito ao corpo. Então, é uma discussão complexa e, ao mesmo tempo, muito louco que se discute o direito à vida do feto, mas a mulher não tem direito à vida dela. Então, mata-se a mulher porque vamos discutir o direito à vida do feto. É uma hipocrisia social grande demais, é algo que a gente tem que refletir muito, porque quando a gente fala em direito à vida, é direito à vida das mulheres. São decisões das mulheres sobre o próprio corpo. Então, assim como passa-se a dizer que a mulher tem que ser depilada dessa forma, tem que ter tal peso, que é uma forma de obediência, de subjugação, esse direito à vida do feto, negando o direito à vida da mulher, quer dizer, ela é transformada simplesmente num receptáculo de uma vida de um terceiro, que também, se for uma mulher, não vai ter direito à vida. É um ciclo muito pesado. É uma reflexão que não tem a ver diretamente com religião. As pessoas levam para a religiosidade, eu acho que tem a ver, sim, com uma política de opressão para as mulheres e de obediência. Temos aqui a questão, Elizabeth trazendo a questão, Beth, nossa diretora, que os homens têm que estar no debate para a gente construir e ressignificar todos esses aspectos do patriarcado. É uma discussão e a gente tem convidado os homens a participar, tem colocado eles vão estar distribuindo os nossos folders, né, levando a história da luta das mulheres nas nossas bases e trabalhando junto com a gente. Elizabeth Saraiva pergunta que é um assunto muito debatido, né, e que os melhores cargos ficam com os homens, né, e está lembrando que até os presidentes dos sindicatos são homens, mas isso tem a ver com aquele que a gente falou, né, da construção do espaço, do tempo da mulher, né, e dessa construção que a gente vem fazendo. Em breve teremos sindicatos com presidentas mulheres. Em São Paulo já é Sibeli, né? Sibeli já é presidenta de São Paulo, do Sindipetro Paulista. Isso. E agora, no nosso próximo encontro, né, no encontro que nós teremos em Natal, a gente vai estar começando a construir essa visão da mulher sobre a geopolítica, porque às vezes a gente precisa de uma construção ampla para estar ocupando esses espaços, e a gente está acelerando esses espaços. Anitta diz, não nos deem flores, queremos respeito,
Jairo, Sindipetro Bahia, está aqui dizendo que está muito bem representado. E, mesma coisa, Elizabeth Saraiva, aceito flores, mas antes o respeito. Ela quer as flores também. Teve Paulo Neves, que colocou aqui, algumas pessoas parabenizaram Vanja, Urpia e acho Paulo Neves, e também Fátima, como Urpia, Fátima, vocês são colegas de mestrado. Rosângela está dizendo que foi muito boa a fala, né? O Primeira Mão, que vai sair, o especial, está muito bom, colocando essa luta das mulheres e a participação delas, inclusive na FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, que conseguiu maior representatividade e que está se fazendo um trabalho bem legal. Mulheres empoderadas são mulheres bem formadas e informadas. Então, isso tem a ver com o nosso processo educacional, né? Vamos reformular, né? E aí vem a participação das professoras, professores em salas de aula, porque a gente tem um papel fundamental. Eu estou falando isso porque eu também sou professora, viu, gente? Então, a gente tem um papel fundamental nessa reconstrução dos direitos. E, diga-se de passagem, a FUP tinha um trabalho muito bom dentro dessa questão da formação. Eu lembro porque no Amazonas o sindicato levava exatamente esse projeto, que foi um projeto muito bonito, inclusive, né? Muito bacana. Então, sobre essa questão da participação da mulher, principalmente nos sindicatos, partidos políticos, eu acho que nós devemos buscar ampliar nossa participação, seja em que espaço for. No sindicato, nas centrais, nos partidos políticos. Essa questão da cota, quando você vai para as campanhas eleitorais, os partidos têm que apresentar 30% de mulheres para disputar as eleições. Então, na verdade, está lá 30% de mulheres, mas pode ser de homens também. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ir avançando na efetivação, em ganhar essas mulheres para participar do sindicato, em ganhar essas mulheres para participar mais das direções partidárias. E eu sei que não é uma coisa muito fácil, não, porque essa é uma construção de homens, é uma construção machista, é uma construção que vem aí de anos após anos, né? Então, você conseguir ser diretora de alguma coisa dentro de um sindicato é difícil, é um suadouro, né? Mas não é impossível, não. Então, acho que a gente tem que ir avançando para ir conquistando e colocando os homens aqui do nosso lado exatamente para ir trabalhando isso. A questão das creches em dia de reunião, tudo isso são avanços que os sindicatos devem ter para poder fazer com que as mulheres, permitir que as mulheres participem, né? Porque as mulheres, a gente já falou da tripla jornada de trabalho, enfim, e o sindicato gosta de fazer reunião à noite, na verdade é quando o horário fica mais possibilitado, à noite, final de semana, coloca a creche, entendeu? Que é para a mulherada participar também com mais tranquilidade, e os homens que tomam conta, que já avançaram, já passaram por esse, né? Por esse processo, também que tenham que ficar em casa com as crianças, possam trazer para poder participar da reunião do sindicato. Então, isso tudo, todas essas providências são aberturas para ver se as mulheres participam mais efetivamente, né? Até chegar à presidência, que aí é uma coisa mais difícil, mas também não é impossível de ser construída, né? Não vê a Dilma aí, a Dilma sofreu todo um processo, a Fátima ainda agora há pouco citou um pouco o processo que a Dilma passou e tal, para tirarem a Dilma da presidência, mas assim, né, é um processo árduo, mas que a gente tem que trabalhar para poder construir, porque, gente, olha só, nós mulheres, somos mais de 50% da população brasileira. Como é que a gente pode considerar justo um processo onde só os homens estão no poder? Entendeu? Então, é um pouco isso. Eu acho que nós somos responsáveis por esse momento, por conseguir ultrapassar esse limite que é imposto pelo machismo, esse limite que é imposto exatamente pela cultura machista, e a gente chegar lá e conseguir fazer dessa uma sociedade melhor para todos e todas, né? A gente daqui a pouco está terminando,
mas eu queria falar aqui de uma questão que foi... Paulo Neves colocou aqui como é que a gente adaptava o ambiente, né, a trazer as mulheres mais a participar. Você falou aí questão de creche, horário de reuniões, essas questões. Robson fala da desinformação do 8 de março, e com isso as pessoas confundem com o dia de presentear, Dia das Mulheres. E tinha mais alguém aqui que eu não estou conseguindo identificar. Mas, assim, gente, é uma construção. Eu vou passar aqui para a Fátima. Um dos momentos mais bonitos da luta das mulheres que eu acompanhei foi, acho que o primeiro acampamento do MST, acampamento de mulheres que eu vi. Eu cheguei lá, os homens estavam cozinhando e outros homens brincando com as crianças enquanto as mulheres participavam da assembleia. Isso foi no início do século XXI, não sei quando foi, mas isso era inédito, né? O MST trouxe essa questão. Isso era inédito porque você ir para filho com o sindicato, eu tenho 3 filhos, então eu sei o que é levar menino pequeno para o sindicato, a cara feia, o menino chora. Meus filhos tomaram horror de sindicato, porque passaram muitas horas sentados aguardando as reuniões acabarem. Então, é muito difícil. Foi a primeira vez que eu vi mulheres da zona rural, onde o machismo é muito maior, né? Onde a mulher fica bem isolada, né? Numa possibilidade de socorro é muito distante no caso de violência doméstica. Então, estava aquele momento de recolocação, de reeducação mesmo. Foi um momento extremamente bonito. O Partido dos Trabalhadores, que eu sou filiada, tem paridade. Isso é uma vitória sensacional, isso é uma vitória das mulheres, né? Mas, quando você pega a executiva do PT, qual é o papel da maioria das mulheres? Vogal. Então, as mulheres chegaram lá, mas não chegaram, né? Você chega, mas não leva. Então, é uma disputa que é muito longa. Então, a gente tem a paridade na composição da chapa, mas não tem a paridade na divisão do poder, né? Então, eu não vou ficar feliz só de cumprir a paridade numa determinada instância. Outro ponto, o currículo. Não tem mulher com esse currículo, né? O que é mesmo o currículo que está se buscando? Em primeiro lugar, é uma questão de gênero. Então, não, mas é o gênero. Esse currículo você realmente não vai ter, você não é daquele gênero, né? Então, são essas sutilezas que tem que continuar a luta, e não adianta chamar de mimimi que a gente vai continuar lutando. Pode dizer que vocês são muito chatos, somos sim, porque a gente não vai silenciar. A gente chegou num grau de organização que a gente teve uma série de perdas de direito, a violência ainda é brutal, a sociedade brasileira é extremamente violenta com as mulheres. Mas a gente já tem muitos aliados também, né? Tem homens aliados apoiando nossa luta, e a gente vai avançar. Eu acredito mesmo que a cada 8 de março a gente já avançou bastante em relação ao anterior. Bom, gente, estamos chegando ao final. Eu comecei achando que essa 1 hora ia demorar, que não ia conseguir dar. E agora a gente fica querendo mais, né? Pelo menos aqui, a gente está recebendo aqui elogio de Rosângela, poderosa essas mulheres, o mundo vai ser nosso. Nós vamos conseguir democratizar as coisas com a participação de todos, de todes e de todas. Elizabeth Saraiva está dando parabéns ao Sindipetro, e queria dizer que a luta continua e que a luta é nossa. E no momento que a gente sofreu assim um golpe, essa luta é de todos, e que a gente vai ter que caminhar juntos e vai ter que dar espaço para quem quer que queira contribuir e criar condições para que essa construção seja cada vez mais igualitária, mais confortável e visando o bem-estar de todos. Eu queria dar boa noite a vocês, e nós vamos fazer sorteio. Você faz para mim, Mila? Nós temos uma colaboradora aqui muito importante toda semana, que é Mili. Ela está aqui com a gente. E ela vai fazer o sorteio. Mili, eu acho que dá para a gente ofertar para todas as participantes. Sim. E quem dera, talvez a gente possa ofertar para esses homens que participaram e nos fortaleceram, né? E eles possam dar para suas esposas
e da próxima vez eles pedirem para elas também entrarem no Face. Boa noite, então. A gente vai estar entrando em contato com as pessoas que vão receber essa linda lancheira, né, que falam um pouquinho expressivamente da luta das mulheres. Amanhã a gente está divulgando. Obrigada a Fátima Frois, que participou aqui com a gente, muito, a Vanja, e a todos vocês que estiveram aqui com a gente na construção desse programa, que espero que tenha mais programas com debate feminino, para a gente construir um espaço nosso, para todos também.